Foi numa cidade pequena, daquelas em que a praça parece ter parado no tempo, que minha família herdou uma casa antiga no alto do morro. A casa era linda de frente, com varanda estreita e janelas que davam para o riacho que cortava a cidade ao meio. Mas quando a gente entrou pela primeira vez, ficou claro que ela não tinha vindo só para morar. A madeira rangeu como se reclamasse, o ar ficou úmido e o silêncio pareceu medir cada passo que eu dava. Logo no segundo fim de semana, achei um corredor que não aparecia nas plantas. Atrás de uma estante pesada, havia uma porta que quase não cabia no espaço. Empurrei a estante com cuidado e a porta revelou uma escada que descia para um sótão arenoso, com cheiro de poeira molhada. No fundo, encontrei uma caixa de couro gasto, cheia de cartas amareladas e um diário de uma menina chamada Lara, que sumira há décadas. O diário falava de sombras na varanda, de uma porta escondida na casa e de uma vela que só acendia para quem tivesse coragem de olhar de verdade. Naquela mesma noite, a casa resolveu me lembrar do seu segredo de uma forma bem direta. O relógio da sala parou de vez, exatamente à meia-noite. O vento bateu na janela como se alguém soprasse de dentro da casa para fora. E os passos no andar de baixo pareciam de alguém que não estava ali, mas que ainda assim andava. Eu tentei rir, achei bobeira, mas o riso ficou preso na garganta quando a cabeça da cama pareceu ouvir meu batimento e por um instante o corredor inteiro se iluminou com uma luz fria que vinha do nada. Na manhã seguinte, encontrei pegadas miúdas no chão de madeira, como se crianças tivessem passado ali no meio da noite só para sumirem em direção à estante onde estava a porta escondida. Quando empurrei a estante, a casa pareceu respirar por dentro, como se aquilo fosse um segredo que ela não tinha vontade de dividir, mas que finalmente não cabia mais guardar. Atrás da estante, o corredor seguia e terminava numa porta simples, sem dobradiças, que parecia encaixada na parede. Ao lado, a madeira tinha marcas de arranhão que não eram minhas, com a ponta dos dedos tão frias que quase mordiam a pele. Abri a porta e entrei num espaço estreito que quase não cabia uma pessoa inteira. O ar era gelado, cheirava a ferrugem e água antiga, e a cada passo eu temia que o chão cedesse. No fim do corredor havia uma única cadeira de madeira, virada para uma parede lisa. Sobre a cadeira, uma foto antiga de Lara, a mesma Lara do diário, com um sorriso triste que parecia acompanhar o tempo, mas sem tocar os olhos. Ao me aproximar, dei de frente com o reflexo de algo que não era meu. No vidro da moldura, o meu rosto mudara sutilmente, e nos olhos havia uma sombra viva que quase piscou de volta para mim. Voltei para casa tremendo, segurando o diário como se ele fosse o único escudo contra o que poderia aparecer ali fora. A minha mãe, que sempre foi prática e sem fossos de medo, ficou pálida ao ouvir sobre o que encontrei. Ela me disse para não mexer mais naquilo, para não buscar o que não entendíamos, porque a casa gosta de mostrar apenas o que a gente pode suportar ver. Mas a curiosidade é uma chama que não se apaga tão fácil. Voltei ao sótão, e a caixa de Lara continuava lá, mas agora com uma nova anotação. Uma frase riscada na margem, como se alguém tivesse tentado apagar o que ficou para trás. Volta, ele espera você. As coisas começaram a ficar mais claras, ou mais opacas, depende do ponto de vista. Pegadas ainda surgiam, mas agora levavam direto para a escada que descia ao corredor eterno. A casa parecia respirar comigo, cada respiração alinhando o pulso com o próprio ambiente. O riacho lá fora não era apenas água correndo, era música antiga, uma canção que voltava sempre que o vento soprava pela fresta da janela. Em dias claros, eu jurava ouvir vozes não de gente, mas de lembranças, pedindo para que alguém as ouvissem sem medo. Foi quando percebi que Lara não tinha sumido apenas por acaso, nem a casa escolhida para esconder algo antigo. Ela estava ali, entre as portas e as sombras, em uma espécie de limiar, onde tempo e memória se encontram. A cada visita ao sótão, a foto da Lara, parecida com o meu rosto, me olhava com mais insistência, como se perguntasse por que eu ainda insistia em procurar. E no fundo, eu sabia. A casa não guarda apenas memórias, ela guarda caminhos. Cada sala é uma possibilidade de reencontrar alguém que sumiu, ou de abrir uma porta que não deveria ser aberta. A minha mãe acabou sumindo também. Não literalmente, ela ficou num silêncio que pesava como chumbo. Era como se a casa tivesse decidido que eu era o escolhido para resolver o enigma ou para ficar dentro dele para sempre.
O dia em que ela foi a lugar algum, só ouvi a palavra esperar em minha cabeça, repetida como uma prece quebrada. A casa não grita, ela sussurra, e eu comecei a entender que aquilo não era apenas assombrado, era uma escolha. Ficou em mim a sensação de que Lara ficou porque alguém precisava ouvir o que a casa queria dizer. Hoje, eu ainda fico entre a porta que não se abriu de verdade e as paredes que seguram segredos que não deveriam se mexer. A casa tem gênio de lembrar, de manter o que se perdeu, e às vezes parece que o riacho canta uma canção antiga para quem estiver disposto a escutar sem medo. Se você ouvir passos no corredor da sua casa, talvez seja só a madeira se lembrando de quem passou por ali. Ou talvez seja alguém que não quer mais ir embora. Eu não sei dizer. Só sei que aqui dentro ainda tem uma dobra de tempo onde Lara me observa, onde a minha própria imagem me observa e onde a próxima porta pode se abrir sem barulho. E eu, entre a coragem e o medo, continuo. Fico, escuto, espero. Porque às vezes ficar é o único modo de entender o que a casa quer que eu saiba.